Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão e eu quero, de forma rápida, nessa comunicação inadiável, apenas adiantar aquilo que logo mais após a ordem do dia eu vou tratar com mais profundidade. Inclusive, aproveitando, presidente, eu já peço a minha inscrição para falar como líder após a ordem do dia. E, como eu disse, aí é onde eu vou tratar com mais profundidade o assunto que eu trago agora, só para, de forma bem rápida, porque nós tivemos aí, semana passada, a sessão do Congresso, aquela, mais uma vez, tumultuada sessão do Congresso, e em face da questão da derrubada do veto presidencial, a questão dos royalties, que inflamou o Congresso Nacional, e, como sempre, defendendo o Estado do Rio de Janeiro, defendendo o Estado do Espírito Santo, ou seja, defendendo os estados produtores de petróleo, eu sempre me coloquei na posição que eu creio que deva ser a posição correta. Eu quero deixar bem claro, já afirmei aqui em outros pronunciamentos, que essa questão, ela, na verdade, perdeu um pouco do foco. Eu acho que os senadores e os deputados dos estados não produtores, eles se perderam no foco, porque em momento algum o Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo se colocou contrário a qualquer tipo de negociação com respeito a uma nova divisão de royalties, em se tratando especialmente do pré-sal. Até porque entendemos, compreendemos perfeitamente que o pré-sal, uma nova riqueza, uma riqueza grandiosa, como costumava dizer o nosso vice-presidente e presidente honorário do PRB, do meu partido. Ele dizia, quando as coisas eram muito boas, ele dizia, olha, é um colosso. E o pré-sal é um colosso, como dizia o Zé Alencar. Sabemos disso. E diante disso, nós sempre nos colocamos prontos para discutir uma nova divisão, né, essa nova riqueza, dividir entre os estados não produtores. Nunca o Rio e o Espírito Santo se esquivou dessa conversa. Mas sabemos a pauta do Congresso, na pauta do Congresso está aí a questão da discussão do Pacto Federativo, do Fundo de Participação dos Estados, e nós sabemos que os estados e os municípios estão numa situação muito difícil. Os novos prefeitos que o digam, né? Os prefeitos que assumiram os municípios falam da situação que encontraram no município. Estive agora mesmo com o prefeito eleito lá de Caxias, cidade de Caxias, no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, onde ele me contava ali a situação que ele encontrou naquela cidade. Então nós sabemos da dificuldade dos estados, dos municípios, e, como eu disse, perdeu-se o foco. Por quê? Porque viram nessa questão do royalty, nos contratos já licitados e já assinados, se viu então a oportunidade para se ter acesso a receitas imediatas, uma vez que as receitas do pré-sal estavam aí previstas para 2020, 2025, já se fala até em 2030. Especialistas já dizem que, por causa da própria burocracia brasileira, o pré-sal deve começar aí em 2030. Inicialmente previsto para 2020, 2025, já se fala em 2030. É uma receita que está a perder de vista. E se precisa de receita agora. E por essa questão, os estados e municípios, então, passaram a brigar por isso, pelo royalty e como consequência a derrubada do veto. Mas eu quero chamar a atenção também para um ponto importante. O Rio de Janeiro, há mais de 25 anos, ele já perde nessa questão do petróleo, uma vez que o ICMS do petróleo é cobrado no destino e não na origem. Eu tenho dados, tenho números da Associação dos Municípios Produtores de Petróleo do Rio de Janeiro, que nesses 25 anos, o que o Rio de Janeiro recebeu de royalty, incluindo a compensação pela perda do ICMS, não foi só por causa da questão ambiental, não. Também incluindo a perda por causa do ICMS, o royalty também faz parte disso. O Rio de Janeiro, nos 25 anos, ele arrecadou com o royalty
20 vezes menos do que ele teria arrecadado com o ICMS na origem. Então, o Rio de Janeiro já tem feito a sua parte pelo país, já tem sofrido as consequências. Então, já que nós estamos falando em tirar o royalty, eu quero propor, e disse, e vou ser fiel ao tempo, mas já digo que após a ordem do dia, eu volto aqui para um pronunciamento mais profundo, onde eu vou tratar isso. Então, vamos tirar o royalty? Então, vamos voltar o ICMS para o Rio de Janeiro. Vamos voltar a cobrar o ICMS na origem. Vamos ver se os estados não produtores querem isso. Vamos ver se São Paulo quer isso, porque certamente o maior arrecadador de ICMS do petróleo é o estado de São Paulo. Então, vamos conversar isso. Vamos começar a falar sobre isso. Voltar o ICMS para ser cobrado na origem. E aí, eu creio que se fará justiça ao estado do Rio de Janeiro e ao estado do Espírito Santo. Então, por enquanto, eu deixo só esse pensamento. Depois nós vamos tratar isso com mais profundidade. O ICMS de volta a ser cobrado na origem e não no destino. Obrigado, senhor presidente. Esse foi o senador Eduardo Lopes.